coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a palavra de Deus, que seguem a palavra de Deus, que procura fazer sua vontade, que temem a Deus, que acredita, que tem fé nas promessas, que tem fé nas providências de Deus, que tem fé, que tem esperança das providências que Deus tem programado para o homem. Quem ama a Deus procura seguir sua palavra, procura fazer sua vontade, procura fazer a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas falam: eu sigo a Deus, eu faço tudo certo, e mesmo assim eu vivo uma vida desconfortável, eu vivo uma vida de sofrimento, eu não tenho um padrão como eu gostaria de ter na minha vida. Não, eu trabalho, mas eu não tenho uma vida satisfatória. Mas o próprio Deus também disse que no mundo tereis aflições. Então, seguir a Deus não significa que a gente vai ter toda hora conforto, que vai ser toda hora em paz, que a gente não vai ter dificuldades. Porque essas dificuldades são consequências, são circunstâncias formadas por esse mundo, né? por o sistema causada em consequência desse sistema. E Deus, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando ele fala coopera para o bem, considerando o resultado final que ele tem para a vida daquela pessoa, para aquele ser humano. Porque a gente pode passar por muitas coisas, mas ele já sabe que lá na frente a gente vai seguir e ter uma vida satisfatória, ter uma vida boa. Então as pessoas acham que porque está seguindo a Deus, né, aí vai ter uma vida boa, de abundância, porque Deus veio para que todos tenham vida e tenham vida com abundância. Mas a gente passa também pelas provações. Para a gente ter um prêmio, a gente luta, a gente joga para poder ganhar o prêmio, o troféu, a gente luta, a gente sua, a gente trabalha. Para a gente ter uma vitória, a gente muitas vezes tem que atravessar o deserto, tem que atravessar a dificuldade. Muitas vezes vem as provações, porque é no fogo que a gente é testado, né? Para Deus é nas dificuldades que a gente é testado. E muitas vezes Ele testa a gente porque sabe que o resultado de tudo isso vai valer a pena, né? Então Ele permite que a gente sofra, porque muitas vezes, se a gente tivesse uma vida muito fácil, uma vida boa, fácil, a gente não se lembraria muitas vezes de Deus, e Ele sabe disso. Ele sabe que muitas vezes, se a gente tivesse uma riqueza maior do que a que a gente tem, mais dinheiro, tivesse uma vida financeira melhor, muitas pessoas, por exemplo, muitos homens aí enchiam um caminhão de rapariga e saía para tomar banho no açude, tomando cachaça, e só voltava e ficava a semana toda e não voltava, né, para trabalhar, enquanto não cansasse. Por exemplo, é um exemplo que eu estou dando. Então acontecia esse tipo de coisas. Então Deus já sabe de tudo isso, e Ele sabe que mantendo aquela pessoa na dificuldade ali, Ele não dá um fardo maior do que o que a gente pode suportar, né? Então até porque Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então não vem dele aquele sofrimento. Quando as pessoas dizem não, eu sofro, não é de Deus, pois Ele não castiga ninguém. E o castigo, o sofrimento, é consequência das nossas próprias escolhas na vida. Deus apenas permite que a gente sofra, mas Ele não causa o sofrimento em nossa vida. Então quando Deus diz, quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele está dizendo que muitas vezes o medo às vezes nos ajuda, em algum momento nos ajudou a não entrar numa encrenca que a gente não entrou por causa do medo, a timidez, todas as coisas, a dificuldade. Então as dificuldades às vezes nos ajudam a seguir no caminho certo até o final,
para encontrar a glória de Deus lá na frente, e Ele já sabe disso. Por isso que Ele permite que a gente passe pela provação, pelo fogo, pelo deserto, que a gente atravesse o vale da morte para chegar do outro lado. É sempre assim com o pessoal, com o povo de Deus. Foi assim no deserto quando Moisés tirou as pessoas do cativeiro no Egito e levou as pessoas para a liberdade, elas passaram pelo deserto. Então, muitas vezes a gente fica sem paciência, reclama, mas Deus já nos alertou, né? Que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. E todas as dificuldades que são do mundo será vencida se a gente buscar força em Deus, no próprio Deus, pedir sabedoria, pedir coragem, pedir alívio, que Ele vai nos promovendo um caminho mais suave, um fardo mais leve, até que a gente consiga sair do outro lado e chegar na vitória que Ele tem para nós. E então é assim, quando Deus diz todas as coisas cooperam para o bem, esse bem está considerando toda a nossa vida, não está considerando apenas essa vida passageira aqui. Não está falando de uma vida financeira mais satisfatória, não está falando de uma vida onde a gente não sofre, mas está falando de uma vida que é o conjunto todo, onde o resultado final vai ter valido a pena. É isso que Deus está falando nessa palavra para todas as pessoas que o amam, né? Aquele que ama a Deus, todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem dessa pessoa. Pois quem ama a Deus prova através de ações, pois quem tem fé, a fé sem ação é morta. Se você tem fé, você age no caminho de Deus, você produz algum fruto para Deus. Então, se você tem fé em Deus, tem fé nas promessas que Ele tem para nós, de salvar a humanidade, tem fé que Jesus veio, nasceu e morreu na cruz para nos libertar do mal eterno. Se você tem essa fé e você tem vontade de falar para outras pessoas, você deve falar, você deve divulgar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho, falar em qualquer lugar que você estiver, pois Deus fala que se ninguém pregar, as pedras vão pregar, mas Ele fala que o Evangelho dele será pregado, né, em todas as nações, para todas as pessoas. Então, cada um que ouve a palavra de Deus, que sente vontade de pregar, ele vai pregando até chegar a todas as pessoas. Pois nem todas as pessoas no mundo não ouviram ainda essa história, né, que Jesus veio, que nasceu, que morreu na cruz para libertar todos os seres humanos. Nem todas as pessoas não ouviram ainda, mas Ele disse que um dia será pregado para todas as pessoas do mundo inteiro. E aí a gente pode pregar, não é só pegar uma Bíblia e ir para uma praça e falar em voz alta, não. Tem outras formas. Se você sabe mexer na internet, criar um canal para você divulgar a palavra de Deus, você vai sempre aprendendo, você vai aprendendo na igreja onde você está. Mesmo que você tenha ido ontem, tenha aprendido sobre Deus apenas ontem, e aí você teve fé que esse Deus vai salvar, teve fé nessa palavra, e você tem vontade de pregar, você pode estar fazendo isso, porque isso é uma prova que você ama a Deus, e aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você fizer isso, você vai estar provando que você ama a Deus, e aí o resultado final será maravilhoso no reino que Deus tem, no reino que Deus está preparando para aqueles que o amam. Amém?